Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos ver um histórico da saúde ocupacional e a segurança do trabalho. Nem sempre houve tanta preocupação sobre a segurança. Vamos ver na aula de hoje como é que isso se desenvolveu ao longo do tempo. Olá, meus amigos, bem-vindos de volta ao nosso curso de Saúde, Segurança e Sociedade. Nessa aula, eu quero conversar com vocês sobre a história da segurança e saúde. Quando a gente fala em SSM, que é Segurança, Saúde e Meio Ambiente, a gente sabe que nem sempre nós tivemos uma preocupação das empresas com a segurança, saúde e meio ambiente. No início da Revolução Industrial, os funcionários tinham condições precárias. Felizmente, nos dias atuais, isso já está bem melhor, e isso foi feito com força de lei. Então, se nós olhamos a SSM nos dias atuais, nós percebemos que muitas coisas do que as empresas fazem têm base na nossa legislação. É claro, o empresário, se ele puder escolher, ele vai preferir não gastar dinheiro com essas coisas, mas a gente precisa entender da importância de tratar com cuidado a segurança e saúde dos funcionários. Então, nós temos aí a necessidade que as empresas preencham uma série de documentos e as empresas acabam considerando esses documentos caros, algumas acham que é sem necessidade, mas eles são importantes e eles englobam também empresas muito pequenas. E é aí que nós temos, às vezes, empresas que acabam levando multa, que tendo algum problema com a legislação. Então, observe, se uma empresa for muito pequena, ela continua precisando dos documentos de saúde e segurança no trabalho. Agora, esses documentos obrigatórios são considerados um avanço para todos os trabalhadores, mas as empresas, claro, têm um aumento de custo, porque esses documentos precisam ser feitos por pessoas especializadas. Então, vamos dar uma olhada nos documentos que a gente tem como principais nos dias de hoje. As empresas precisam fazer o seu PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E ambientais não é do meio ambiente, Ambiental quer dizer do ambiente de trabalho, ou seja, precisa medir os riscos biológicos, os riscos físicos, os riscos químicos do local de trabalho. Se eu tiver num escritório, eu vou ter pouco risco, mas se eu tiver numa indústria ou se eu tiver num ambiente de fabricação, eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. E o PPRA só pode ser feito por uma pessoa habilitada para isso, que vai seguir uma norma regulamentadora específica chamada NR9. Ele deve ser renovado periodicamente e é claro que o custo vai sendo mais complexo conforme eu tenho um aumento de complexidade do ambiente. Então, para eu fazer o PPRA para um escritório, eu vou ter um custo menor do que o PPRA para uma indústria ou um ambiente produtivo. Mas todas as empresas precisam ter o PPRA em dia. Se tiver uma fiscalização do trabalho, não ter o PPRA significa multa. Então, o pequeno empresário, o microempreendedor, precisa sim gastar dinheiro com o PPRA. Ele também precisa investir no PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. As pessoas conhecem isso sobre o nome aí de exame periódico. Então, todo funcionário, independente do tamanho da empresa, tem que fazer um exame periódico pago pela empresa
e nas condições estabelecidas conforme as instruções da NR7. Não adianta você ir no posto de saúde, fazer um exame, pagar um exame de sangue, não é assim. Você precisa implementar um exame dentro de um controle médico de saúde ocupacional, que vai envolver as características do trabalho de cada empresa. Então, o PCMSO deve ser elaborado depois que você faz o PPRA, porque dependendo do risco do ambiente de trabalho, você vai ter exames que são diferenciados. Novamente, num escritório, a gente não vai ter muito problema. Agora, se a gente está numa empresa, pode ser necessário um exame do pulmão, se a empresa tiver partículas, pode ser necessário exames de alergia, se a empresa trabalhar com materiais alergênicos, e quem vai decidir isso é o profissional médico habilitado para fazer um PCMSO. Então, o PCMSO vai dar origem a um documento chamado ASSO. O ASSO é o atestado de saúde ocupacional que cada funcionário recebe dentro do PCMCO. A gente conhece o ASO popularmente do exame admissional ou exame para desligamento. Quando você entra na empresa, você faz um exame médico. Quando você sai da empresa, você faz um exame médico. Mas o aço, ele também é usado para o exame periódico. Caso você tenha uma licença, se você retorna ao trabalho, você precisa de um aço. Se você vai ter uma mudança de função que implica na mudança do ambiente de trabalho, você também vai ter um aço, né? Se você trabalha no escritório, mudou de cargo e continua trabalhando no escritório, não vai ser necessário renovar o seu ASO. Mas se você trabalha num chão de fábrica e foi promovido para trabalhar, por exemplo, na área de armazenagem e o seu local de trabalho teve uma mudança significativa, você vai precisar mudar o seu exame de saúde ocupacional, que pode incluir exame de vista, pode incluir exame de pulmão, pode incluir exames de sangue e o médico que vai determinar o que é necessário para emitir o atestado de saúde ocupacional. E esse exame ele é emitido em duas vias. Uma vai ficar em poder do empregador e vai ficar disponível para fiscalização. E outra vai ser entregue ao empregado e o empregado assina ainda um recibo que ele recebeu a sua via, isso também vai para o arquivo. Então, quando chega a fiscalização, se você não tem PPRA, se você não tem PCMCO, se você não tem ASO dos funcionários, é multa. E, gente, muita atenção. São dados confidenciais e isso deve ser arquivado por 20 anos ou mais. Então, quantas empresas não tomam cuidado com o arquivamento desses documentos e acabam levando uma multa? Aí acaba tendo que gastar para ter o ASO e gastando para pagar a multa. Então vamos fazer a coisa certa, né? Mesmo empresas pequenas precisam ter o controle médico de saúde e segurança no trabalho. Mas nem sempre foi assim, não é verdade? Nós acabamos de falar que antigamente a situação era precária. Para conhecer um pouco da história da segurança e da saúde, nada melhor do que assistir um vídeo, né? Vamos assistir um documentário explicando como é que isso evoluiu. Então nós temos aí um vídeo disponibilizado no YouTube que vocês vão precisar clicar em um link separado para assistir o vídeo, né? Eu pensei em facilitar para vocês e colocar o vídeo dentro da nossa aula. Só que aí o YouTube me mandou uma mensagem de violação de copyright, né? Então eu não posso mostrar o vídeo dentro da nossa aula, mas eu posso colocar o link aqui na transparência e colocar um link no nosso ambiente virtual para que vocês assistam esse documentário sobre o histórico da segurança e saúde no trabalho.
e aí nós encerraremos a nossa aula após vocês assistirem esse vídeo. Eu fico por aqui, agradeço a participação de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Um abraço, pessoal!